Um homem é revivido por Deus em outro mundo após viver uma vida de sofrimento com um corpo perfeito e uma ferramenta roubada. E agora está enfrentando a maternidade de sua primeira esposa. E é isso, galera. Chegamos aos 14 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais, de verdade. Muito obrigado. E agora vamos em busca dos sonhados 20 mil inscritos. Então capricha no like aí embaixo, se inscreve no canal. E deixa também um comentário da hora pra eu saber o que você tá achando da série. E, mano, queria falar algo antes do vídeo começar. Falar sobre Luminariat Gamer, a terra do desconto. Luminariat com seus personagens favoritos para decoração, com efeitos incríveis e 16 cores diferentes, assim como controle remoto e frete grátis. Garanta antes que acabe com o código de desconto que eu deixei aqui na descrição, que vai te dar 5% de desconto. Corre lá. O episódio começa em uma manhã tranquila na vila. Ela tem se tornado bastante animada, visto o tanto de novos moradores que se mudaram para lá. Hirako logo pela manhã está animado. Ele gosta de iniciar seu dia bem cedo. E enquanto ele estava no meio de seu alongamento, Lulu lhe dá bom dia. A primeira coisa que Hirako faz após dar bom dia a ela é perguntar sobre como seu corpo está. E ela lhe retruca dizendo que toda vez que eles se veem, ele pergunta essa mesma coisa. Mas ele explica que sempre pergunta pois acha que as coisas podem estar difíceis para ela. E lembra de quando eles descobriram sobre a gravidez de Lulu e como a vila ficou alvoroçada e alegre. Lulu somente ao saber de sua gravidez descobriu o real motivo que estava impedindo sua transformação. E incrivelmente, ela era a mais calma de todos ali. E voltando à cena atual, ela diz para Hirako não se preocupar, pois tem certeza que tudo ficará bem. Sim, a Lulu buchudinha é a minha religião. E ela diz que vai ao Jardim das Ervas Medicinais. Ele mais uma vez pergunta se ela vai ficar bem, e ela novamente fala sobre sua preocupação excessiva. Voltando à programação matinal, Hirako explica o motivo dele não acordar ainda mais cedo. As empregadas Oni insistiram para acordar mais cedo que Hirako, e ao tentar estar acordada antes dele, acabaram ganhando olheiras incríveis. Então, para que elas possam cumprir isso mais facilmente, ele está se forçando a acordar um pouco mais tarde. Depois, durante o relatório diário, a maid Oni avisa sobre o slime cachaceiro, e fala que na noite anterior ele se esgueirou no armazenamento e acabou com um barril de vinho, mas acabou que foi um barril de isca que eles deixaram lá de propósito para caso ele invadisse. Mas a empregada Oni fica confusa sobre ficar feliz que o plano deu certo ou triste pelo fato dele ter entrado. Após dar mais umas voltas, é hora do café da manhã, mas nem todos podem comer juntos por conta do espaço. Então são divididos em 3 grupos, se revezando para comer. E quando estão prontos para comer, Hirako nota Flora, que em seu rosto tem uma cara nada saudável, e que está sussurrando coisas sobre seus experimentos envolvendo Miso e suas constantes falhas. Na segunda rodada de café da manhã, estão as maid Oni, e na terceira rodada, come aqueles que não puderam comparecer em nenhuma das anteriores. Mas mesmo assim, Hakuren às vezes não chega nem para o terceiro grupo. Depois, uma das anjas de guarda chega para um relatório sobre os coelhos assassinos e como Kuro jambrolhou eles no soco. Após isso, Hirako comenta sobre a atitude dos anjos. Normalmente em trabalho são focados, mas em seu tempo de folga, são preguiçosos e indisciplinados, saindo de suas casas no pântano apenas para pegar comida na casa principal, e fazendo os homens lagartos lavarem suas roupas e cuidar de outras limpezas. Mas de toda forma, eles compensam isso trabalhando duro cuidando da vila. Após um tempo, Hirako está cuidando dos campos. Ele, enquanto cuida das verduras, nota algumas pragas que existem naquele mundo, mas não se parecem em nada com aquelas encontradas no Japão. Porém, elas não são tão problemáticas. Mesmo se alojando nas plantas e comendo suas folhas, os filhotes de Zabotão conseguem cuidar delas. E os que sobram, Hirako consegue dar cabo delas usando a ferramenta maravilhosa no modo de um regador. Na hora do café da tarde, Hirako come com as chefes das famílias, as lobas, as elfas e Tia, e explica que nesse mundo o ato de comer de tarde é esquisito. Lulu e Tia comentam entre si sobre o quão estranha essa prática é, e as elfas ficam até com medo, se perguntando se estava tudo bem até mesmo comer por 2 dias seguidos, e também se perguntando se as reservas de alimentos resistirão nesse ritmo. Segundo elas, às vezes não era possível comer uma única refeição por dia, e Senna também fica surpresa. Para ela, poder comer todo dia é impressionante, se perguntando se seriam expulsas da vila. O Prota então pensa sobre querer que nenhum deles se preocupe com comida enquanto morarem ali. Na hora do almoço, também é a hora onde os moradores vêm a Hirako para trazer seus problemas e também buscar sua aprovação. Após isso, ele começa a cuidar dos campos, mesmo que haja mais pessoas para cuidar da colheita, apenas o Prota e sua ferramenta pelona podem cuidar da plantação. Ele decide plantar flores para trazer cor e um ar mais civilizado à vila. E após isso, ele vai para a carpintaria. Muitos aldeões pedem que ele faça coisas. Por conta de sua ferramenta, ele pode fazê-las, por mais difícil que sejam, mesmo sem experiência. E pela tarde, todos se juntam para um treinamento de força. Suas esposas dizem que mesmo que não precisem, seria bom que eles saibam se defender se necessário. E durante o treino, ele ouve uma das empregadas dizer que precisam se esforçar mais, pois se continuarem a comer assim, em breve não caberão mais em seu sagrado uniforme de empregada. O Prota nota que também pode estar ficando cheinho e decide treinar. Mas ao usar uma espada, ele protagoniza uma cena hilária. E ao pedir a adaga que Yae estava usando, mas ele diz que o problema é a arma e decide usar sua lança, mas ela é um pouco forte demais para ser usada em um treino. E à noite, já em casa, eles estão experimentando um novo prato que as Onis criaram, à base de coelho assassino. Mas ao perguntar sobre o quanto de confiança no prato ela tem, a Oni responde que é apenas 20%. E quando ele fala para ela servir pratos que têm apenas
50% de confiança no sabor, ela o pressiona dizendo que não pode se dar ao luxo de desperdiçar comida. Ele então se esforça muito para comer, enquanto todas as outras parecem ter gostado do rango. E à noite a mesa fica bem mais cheia, e eles aproveitam para passar o restante das informações ao prefeito. E Frau chega com uma nova carta da princesa, dizendo que quer comer novamente as maçãs na vila, e que também quer que Zabuton faça-lhe um novo vestido, pois gostou dos feitos por ela. Após isso, Hirako aproveita seu tempo na casa de banho, visto que agora não precisa mais dividi-la com as meninas, o que o deixa bem mais tranquilo. Depois do banho ele se sente apreensivo e preocupado, as elfas estão seguindo ele. Dentro do seu quarto, ele mente fazendo com que elas se revelem de seu disfarce, mas mesmo com essas loucuras, ele agradece ao Deus que lhe enviou para esse mundo e por sua vida incrível. No dia seguinte, Hirako está falando dos anões, de como eles gostam de fazer o álcool que tanto amam, e fala sobre a impressão deles estarem bêbados o tempo todo, mas é repreendido com o anão dizendo que não há como fazer um bom álcool estando bêbado. Ele também lhe explica o que fazem com o licor que deu errado. Eles reaproveitam tudo e tentam fazer uma nova leva melhor. Além disso, ainda pedem que aumente o campo de uva em 3 vezes, pois querem aumentar sua produção. E enquanto ele planejava aumentar a plantação, Senna vem correndo atrás de Hirako. Ela está falando sobre um homem parado na estátua de Deus que Hirako fez. Esse homem estranho está adorando a estátua que o Prota fez, e além disso, adentrou a vila sem que nem as anjas nem Zabuton pudessem percebê-lo. Mas Lulu chega na cena e o reconhece, chamando de bisavô. Numa outra cena, estão os 4 conversando. Aparentemente, eles são uma família. Ele, ao ouvir que Lulu estava grávida, pensou que havia um engano e resolveu visitar a vila, mas agora que está lá, ele nota que não há engano nenhum. Os vampiros normalmente continuam sua linhagem por pacto de sangue, mas incrivelmente, Lulu conseguiu engravidar. E nisso, o Prota pergunta sobre o que Lulu quer dizer quando o chama de progenitor. Ela diz que ele poderia ser chamado pelo termo de avô, e Hirako fica surpreso. Quando então ele diz que atualmente acha ter 4.000 anos, pois esqueceu o número exato. Ele mesmo tão velho, aparenta ser um jovem normal, e diz que o truque para se viver tanto é de tempos em tempos apagar suas memórias. Ele diz se atentar sobre manter seu nome e o clã ao qual pertence, então faz todo o resto desaparecer. O Prota diz que isso soa um pouco assustador, mas Shizu diz que com o tempo ele se acostumou, e que faz 200 anos desde a última vez que ele apagou suas memórias. Após isso, ele pede desculpa por entrar na vila sem avisar, e diz que iria apenas observar e ir embora, mas foi atraído por uma certa presença, a estátua de Deus embaixo da grande árvore. Hirako pergunta se Shizu já havia conhecido Deus, e ele diz que apenas uma vez, antes dele nascer, e que esse Deus lhe deu um corpo um pouco anormal, que no caso seria o de um vampiro, e que por conta disso ele havia passado por muitas coisas, mas ele não se lembra, já que apagou suas memórias. E diz que mesmo se esforçando, nunca conseguiu lembrar as feições de Deus para recriar algo tanto perfeito como a estátua. E começa a falar de um modo altamente sugestivo, onde Hirako nota que ele também quer uma estátua dessa para si. Então Hirako, com pena, fala que faria uma para ele, e após feita, antes de perguntar se Shizu havia gostado, ele nota o vampiro já prostrado perante ela. No final de tudo, Shizu quer dar algo em troca para Hirako, mas ele obviamente não aceita, por achar errado vender Deus. E Shizu então agradece por tudo e pede que ele cuide de Flora e Lulu. Após ele ir embora, elas falam para o Prota o quanto Shizu é importante. E numa outra cena, aparece ele em uma igreja sendo tratado com muito respeito por uma das autoridades de lá. Ele quer consagrar a estátua de Hirako no templo e pede que a coloquem no melhor lugar dali. Após o padre questionar se seria possível, Shizu dá a palavra final dizendo que pode e ponto. Após o padre vê-la, ele fica maravilhado, mas Shizu diz que provavelmente ele não gostaria, e que não quer atrapalhar a vida calma que Hirako leva na vila, mas diz que não há problema em apoiá-lo por trás das cenas, pede para que todos os templos sejam respeitosos com Hirako e a Vila da Árvore. E na vila, ao mesmo tempo, o Prota solta o primeiro espirro desde que recebeu esse corpo de Deus, e em seguida, Lulu começa a tocar um piano esse que Shizu deixou na vila como presente de gravidez para Lulu. E após conversarem, resolve deixá-lo na casa principal da vila, onde as 3 servas de Frau estão e logo ficam animadas ao reconhecer a qualidade do piano. Então, elas querem muito tocá-lo, mas se dão por vencida pelo medo de quebrar o piano e pedem ao Prota um piano velho para praticar. Após a chegada do piano, todas quiseram tentar tocar e aprender, mas as que saíram melhor foram Frau e as 3 patetas. Mas à noite, Hirako nota seu erro, quando mesmo tentando dormir, elas não param de tocar, e ainda por cima, tocar de maneira horrível. E é isso, rapaziada, assim termina o episódio. Eu me senti muito feliz de verdade ao ver nossa Lulu buchudinha, e provavelmente no episódio 12, episódio final, vai ser o nascimento do primeiro filho de Hirako. Então, acompanha aqui comigo na próxima sexta-feira, vou estar postando no mesmo horário, e se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar e deixar um comentário muito da hora embaixo. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, eu fui!